O novo ataque do Trump ao Brasil ressalta, na realidade, a importância que o nosso país tem no cenário internacional, porque, do contrário, ele não iria se preocupar com os brasileiros. E eu digo isso porque, justamente, ele faz esse ataque numa conferência de imprensa, cujo tema central seria o seu encontro, este sim histórico, muito importante, o histórico encontro do Trump com o Putin no Alasca, hoje às 16h30 hora do Brasil. E foi um ataque puramente verbal, ao contrário do que ele está fazendo lá com a Venezuela, mandando tropas e vários navios de guerra para o mar, para o Caribe, para assustar o Maduro. Também se trata de coisa mais imagética, ou seja, show de imagens, do que propriamente chega para lá no Maduro, porque lá as coisas são diferentes. A gente sabe que a Venezuela está em guerra com os Estados Unidos, ou vice-versa, há 25 anos. Agora, o importante mesmo é essa reunião do Trump com o Putin no Alasca, da qual poderá sair coisas concretas em matéria de guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora vamos aqui à nossa guerra particular do Trump contra o Brasil. O que ele fez? Ele ontem acusou o Brasil de ser parceiro comercial horrível. E Lula afirmou em resposta que o país não vai andar de joelhos diante do Trump. Na verdade, como eu falei, simples ataques verbais, que não saem ali do verbo ou do papel. O jornal aqui, que eu acho que é a Folha de São Paulo, afirma que presidente americano diz não estar preocupado com a aproximação brasileira com a China e volta a citar déficit inexistente. O Trump voltou lá a mentir, né? A gente conhece muito bem, ele insiste muito na mentira, por acreditar que a insistência na mentira ela acaba vencendo a verdade. O que pode acontecer em alguns casos, mas não nesse, que é muito evidente. Se os Estados Unidos não quiserem comprar, não vou ficar chorando, vou procurar outros países, respondeu o Lula. O deputado democrata dos Estados Unidos diz que vai apresentar projeto de lei para isentar café da tarifa. E o Eduardo Bolsonaro diz que Estados Unidos podem impor novas sanções e até mais tarifas ao Brasil. E aí o Bolsonaro, o Eduardinho, diz que estão aí na mira dos americanos a ex-presidenta Dilma Rousseff, hoje presidenta do Banco dos BRICS, e o atual ministro da Saúde, o Padilha. Então eu volto a insistir, verborragia pura, porque o que vai acontecer se o Trump, vamos supor, casse o visto da Dilma ou do Padilha, do ministro da Saúde? O que pode acontecer? A Dilma não depende dos Estados Unidos, ela até que gosta lá de visitar o país, gosta muito dos americanos. Mas ela sempre foi odiada pela direitona americana e conhece muito bem seus limites. Por isso não deve ser planos dela de viver nos Estados Unidos ou de visitar a grande nação do Norte. O mesmo poderá se dizer do Padilha, o ministro da Saúde, acusado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, de ser o chefão ali do programa Mais Médico, que trouxeram aqueles médicos cubanos para tratar dos brasileiros que estavam abandonados ali, nas selvas, ou mesmo nas periferias da cidade, porque os nossos médicos eles se recusavam a ir, a tratar daquela população pobre.
Então, os Mais Médicos, que era um programa do governo da Revolução Cubana para divulgar o socialismo cubano, eles contratavam aqueles médicos, não é? Que agora são, quer dizer, o programa agora é acusado pelos americanos. Aliás, sempre foram, não é? Uma bandeira antiga dos americanos dizerem que os médicos eram verdadeiros escravos, porque eles tinham, não é, só recebiam 10% do salário pelo trabalho desses médicos aqui no Brasil, o que não é muito verdade, porque o governo auxiliava também esses médicos com alimentação e alojamento. Seja como for, eu volto a insistir, é verbo puro. Como imagético, como show de imagens, aquelas espetáculos, né, das tropas americanas desembarcando no Mar Caribe, ali bem próximo da Venezuela. Porque se sabe que dificilmente haverá condições de os Estados Unidos entrarem ali na Venezuela, porque aí sim seria um pântano, como eles falam, não é? A Venezuela não tem só as Forças Armadas e a polícia a seu favor, mas principalmente a população totalmente mobilizada, inclusive com 4 milhões de pessoas que integram a milícia nacional institucional e não aquela milícia do Rio de Janeiro que é mais de criminosos. Essa não é institucional e cidadã, considerada cidadã. Essas pessoas, 4 milhões de pessoas, estão em armas fornecidas pelo governo da Venezuela, que cedeu à população, a essa milícia nacional, justamente para defender o país. Aqui a gente tem a resposta do governo venezuelano a essas operações por parte do governo americano, cercando praticamente todo o Caribe, o Mar do Caribe, de apetrechos de guerra, não é? Barcos, navios, lanchas, todas apontando com mísseis à Venezuela. Então, o que diz o governo venezuelano? Aqui o jornal Globovision, não é? De um site e uma televisão, uma rede de televisão muito importante na Venezuela, que é privada, mas que é partidária, aberta do regime. Venezuela responde à operação dos Estados Unidos no sul do Caribe. Abre aspas. Nós também estamos apetrechados, diz o ministro do Interior e segundo homem mais importante do regime, o ministro Diosdado Cabello, capitão do Exército. Aqui está a foto dele, tendo ao lado o navio americano, né, com vários aviões, deve ser um porta-voz, que desembarcou recentemente, ou nas últimas 24 horas, no Mar Caribe. Aqui diz que o governo venezuelano ratificou o seu compromisso com a luta integral contra o narcotráfico, porque o narcotráfico está sendo utilizado, né, pelo Trump como uma forma, né, de acobertar esse real propósito, que é de assustar o regime, reforçando a presença operacional de suas forças de segurança em águas do Mar Caribe. Assim informou o vice-presidente setorial de Segurança Cidadã e Paz, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello disse em roda de imprensa, a partir do estado de Anzoátegui, onde se realizou um novo desmantelamento de uma grande quantidade de material explosivo associado a grupos terroristas e em resposta à exibição de forças estadunidenses no sul caribenho, que a Força Armada Nacional Bolivariana e os organismos de segurança do Estado se mantêm ativos nas zonas marítimas
sob a soberania venezuelana. Agora, só para exemplificar que essa demonstração de força do Trump não passa de ameaça, que é a ameaça que a gente chama de imagética, porque é um show de imagens ali, não é para... Em guerra isso se chama às vezes de dissuasão, elemento de dissuasão, para obrigar ou amedrontar a Venezuela. Agora, se houvesse realmente algo importante, algo de concreto nessa ameaça, os Estados Unidos jamais desembarcariam ali com suas tropas próprias, sozinhos. Não é? Ele precisava ter ali uma cobertura regional daqueles países, países aliados, que ele hoje só tem praticamente a Argentina. Porque nem o México, nem o Brasil, nem a Colômbia, que são as grandes forças militares e econômicas, estão a favor, né, de invadir a Venezuela, muito pelo contrário. O próprio presidente da Colômbia já avisou que está do lado do Maduro e não do lado do Trump. Então, com esses elementos, a gente pode concluir de que isso realmente é uma operação destinada a amedrontar o regime. Não propriamente, não é nada de concreto que conduza o grande país do norte, a maior potência do mundo, a invadir aquele país. Agora, importante mesmo essa reunião de hoje do Trump com o Putin no Alasca. Não é? Como diz aqui esse material da Bloomberg, é reproduzido pela Infomoney. Putin vai à cúpula com Trump, confiante de que está vencendo na Ucrânia. Enquanto Putin avança no campo de batalha, encontro com Trump no Alasca pode definir futuro da guerra da Ucrânia. Essa aqui é a Bloomberg, né? Que é uma agência mais econômica, mas também política, das mais respeitadas no mundo. Suas notícias geralmente são conferidas, às vezes milimetricamente, e por isso ela tem uma certa credibilidade, pelo menos no mundo ocidental. E aqui está uma foto antiga, não é, dos dois presidentes, quando se encontraram em 2018, em Helsinki, na Finlândia. Então, por que eu acho que é importante também essa reunião? Eles estão dizendo, tanto o Putin quanto o Trump, que não vai sair nada, que ali é um primeiro encontro, é só para mostrar, né, o interesse, o empenho de ambos os países em terminar com aquela guerra. Mas só que não levaram para lá o Zelensky, e muito menos os europeus, né, a União Europeia de 27 países, que tem ali a França, a Inglaterra, a Inglaterra não que saiu da União Europeia, mas que gravita ali em torno, né, do grande poder europeu. A Alemanha, principalmente. Bom, esse pessoal aí não foi convidado. Pelo contrário, foi marginalizado. E por isso que eles dizem, os dois chefes de Estado, o Trump e o Putin, que não deverá ter grandes avanços nessa conversa. Mas tudo leva a crer que vai sair alguma coisa, ainda que seja naquilo que se chama letra miúda dos acordos, que só aparecem muito depois, não é? Porque o texto tem que ser mantido ali em segredo para não despertar ou até estragar estratégias que venham a ser adotadas a partir de amanhã. Então anotem bem para essa reunião do Trump com o Putin no Alasca. Ali vai começar realmente o final ou o início do final efetivo da guerra da Rússia com a Ucrânia.